Jornada do emprego, a oportunidade que você precisava para ir do currículo ao seu plano de carreira. Sim, aqui nós defendemos e encorajamos você a pegar pela mão a sua gestão de carreira, tomando-a como sua responsabilidade e a partir daí você fazer com a sua carreira aquilo que melhor te satisfaz, aquilo que melhor te apetece, trazendo resultados produtivos, positivos para a sua vida pessoal e profissional. Não esquecemos que o trabalho dignifica o homem. Por isso, este canal trabalha pelo empoderamento, pela emancipação do trabalhador, sem que seja reduzido qualquer direito trabalhista, justamente para aquelas pessoas que ainda não conseguem, por uma questão emocional, por uma questão social, serem emancipadas. Para todas as outras, que você consiga tornar os seus provimentos, os seus recebimentos, os seus rendimentos algo mais factível com o resultado que você traz para o empregador. É isso que a gente defende aqui, é justamente nesse viés que a gente trabalha. Recomendo fortemente que você assista aos demais vídeos aqui do canal Jornada do Emprego, porque a partir da percepção desses vídeos, você vai ganhando robustez e habilidades necessárias para melhor atender as expectativas do seu empregador quando você for participar de processos seletivos. Vamos para mais uma aula, então. Eu digo sempre que é um vídeo aula, afinal de contas, eu tenho 23 anos de docência, há 23 anos estou aqui ensinando você, profissionalizando você, e agora a gente vai falar sobre apresentação pessoal. Note, como psicanalista, eu tenho que te dizer que todo mundo, todos nós, vivemos numa sociedade com viés coletivo. E o racismo, o machismo são estruturais. Portanto, todos nós passamos por esse viés e temos em nossos pensamentos inconscientes, principalmente, muito enraigado desse machismo, desse racismo, dessa estrutura misógina que nos assola. Por isso que quando você vai nos buscadores do Google, por exemplo, e escreve lá na busca funcionário, né, escreve lá na busca empresário de sucesso, via de regra, vem as pessoas padrões, que são aquelas geralmente homens, brancos, que geralmente estão em posições de terno e gravata, e essas pessoas, elas, quando você observa os algoritmos desses canais de busca, geralmente o Google é o maior deles, você nota ali neste momento justamente como que a sociedade pensa, quais são os pensamentos sociais que nos assolam. Fernanda, mas não existe o tal do algoritmo que foi construído? Sim, existe. Já foi inclusive assumido pela própria Google que o algoritmo ele estava viciado. Porém, a gente não pode ignorar que esse vício vem das pessoas que o fazem, das pessoas que constroem esses programas, né, de busca, justamente são pessoas. E essas pessoas que refinam essas buscas são imbuídas do viés inconsciente. Por isso que eu te digo que o que a gente vai tratar aqui nessa aula hoje, especificamente, falando sobre a preparação para a entrevista, a gente vai aqui traçar um perfil de uma pessoa que está procurando um trabalho. A pessoa está procurando um emprego CLT, registrado em carteira, ou seja, via de regra, essa pessoa vai ter que atender a algum chamado, alguma expectativa social. É isso que eu vou trabalhar com você a partir de agora, nesses pontos, tá bom?
Pega o seu papel e caneta, curte, comenta, já me diz o que você acha disso. Se você já foi vítima pessoalmente de algum caso desse, de perceber uma discriminação na hora do seu processo seletivo, deixa também eu saber como é para você, como é que você se prepara para o seu processo seletivo. Já curte, comenta, se inscreve aqui no canal pro algoritmo do YouTube saber que esse vídeo é relevante e assim ele distribuir para mais pessoas. A partir do momento que a gente tiver mais pessoas falando sobre essas questões de racismo, machismo, misoginia, mais formas a gente tem de quebrar o sistema, de mudar o sistema a partir de dentro, fazendo uma transformação real e factível, tá bom? A nossa emancipação social e emocional passa justamente da gente reconhecer o que nos assola, o que nos aflige. Vamos lá, sem mais delongas. Agora a gente vai falar sobre justamente Agora a gente vai falar justamente sobre a nossa apresentação pessoal. Por isso que eu recomendo que você vá assistir o nosso vídeo anterior a esse, porque ele começa a falar sobre entrevista de emprego e dá um apanhado geral sobre algumas nuances, tá bom? Esse conteúdo ele vai ser compilado em algumas aulas. Eu vou tornar uma playlist aqui justamente só sobre entrevista de emprego, porque eu sei que realmente é uma das dificuldades, uma das curiosidades que as pessoas mais têm. Vamos lá. Falando sobre vestimenta adequada. Gente, você precisa, se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que lá eu falo, a primeira orientação é para que você pesquise a empresa antes de ir, justamente trabalhar nela. Quando você pesquisa a empresa antes de ir trabalhar nela, sabe o que que acontece? Você identifica os pormenores dessa empresa e você se identifica mais se vale a pena entrar nesse cargo, concorrer a esse cargo ou não. Neste momento é o momento em que você para, respira fundo e percebe se aquela vaga realmente te interessa. Porque é muito fácil você falar assim: ah, eu amo, eu quero trabalhar nessa empresa. Só que nessa empresa você precisa trabalhar todos os dias. O dress code dessa empresa é diariamente terno e gravata. Então, se nessa empresa você vê que os colaboradores andam de terno e gravata, é de bom tom que você vá para a entrevista vestido de terno e gravata, justamente porque você vai atuar nessa empresa. E aí, quando o selecionador olhar para você, quando ele bater os olhos em você, ele tem que enxergar a figura da empresa dele. Ele tem que conseguir vislumbrar a empresa dele neste momento para que você tenha chances reais de continuar ali na vaga. Porque lembra que eu falei anteriormente, o viés inconsciente ele comanda as nossas decisões. Quanto antes você souber e aceitar isso, melhor para você. Assim você se entra em forma, você se conforma com a roupa e a vestimenta que é mais adequada neste local. Então, pesquisa como é que os colaboradores se vestem nessa empresa. A partir desta pesquisa, você vai poder identificar que roupa você deve ir no seu primeiro dia e na sua entrevista, tá? A recomendação é sempre aquela roupa básica social. Então, uma boa calça, uma boa camisa, bem passada. Isso você nunca erra. Geralmente você escolhe cores mais neutras, acessórios mais neutros. Por quê? Porque neste momento você está indo para quebrar o estigma que eles têm de determinados perfis. Quanto mais acessórios você for, mais você vai chamar atenção para o acessório e não para a vestimenta e não para a adequação daquela vaga. Então, quanto mais adequado você estiver para aquela vaga, para aquele cargo específico, para aquela empresa, mais chances são de você ser contratado, tá? Escolha calçados confortáveis, porque assim você tem mais chance de participar das dinâmicas sem ficar importunado pelas dores nos pés. Então, escolha calçados, engraxe os seus calçados, mas escolha calçados mais confortáveis, ok? Linguagem corporal. Veja, se o seu selecionador estiver olhando para você e estiver
de braços cruzados, a ideia é que você, por um instante, cruze os braços e em seguida abra esses braços. Por quê? Porque por espelhamento, geralmente a gente segue o que está sendo mostrado na nossa frente. Isso é a ciência que explica, tá? Por espelhamento, o ser humano ele tem a tendência de copiar o colega que está ali com ele conversando. Geralmente, esse espelhamento se dá de forma natural, mas como você está se preparando para ir para a entrevista, você pode antecipar esses movimentos que você faria naturalmente. Então, por essa razão, ao olhar para o seu selecionador, observe os movimentos que ele faça. E aí, em movimentos simples, singelos e não caricatos, procure copiar o seu selecionador. Veja, eu grifei, não caricatos, porque você não quer criar uma caricatura desse selecionador. Você não quer imitar esse selecionador. Você quer antecipar o espelhamento, a similaridade que é natural acontecer, ok? Então presta muita atenção. Vai num shopping agora, num lugar público agora e veja o comportamento das pessoas que estão conversando. Você vai notar que elas se assemelham em gestos, em tom de voz, em aparência geralmente. Então pode notar que as pessoas que convivem mais, elas ficam muito mais parecidas. É isso que você vai tentar trazer no momento do seu processo seletivo. Manejar o contato visual. A entrevista, ela é online? Gente, escolhe um fundo neutro. Escolhe uma parede de fundo neutra. Geralmente o branco lá atrás já funciona, ou uma parede mais sóbria possível. Assim como na vestimenta eu comentei sobre os acessórios, aqui também nada tem que chamar a atenção do selecionador, a não ser você. Se você tem aqueles gatos que ficam andando em cima da mesa, neste momento, guarde os seus gatos. Por quê? Porque, Fernanda, eu vou mentir para eles? Não, mas você quer ser contratado. Então, se essa pessoa não te conhece, a perspectiva dela é de que você vai fazer isso ao atender o cliente dela. Será que ela quer que o cliente dela tenha uma experiência de ser atendido por alguém que o gato está tapando a câmera? Que o gato está pisando nas teclas e tirando a atenção e tirando as telas que ali são mantidas? Então pensa nisso. A pergunta de ouro é: o que que eu, como selecionadora, gostaria de ver e ouvir no meu selecionado? Se você entender, internalizar essa pergunta, você passa em vários processos seletivos. Porque é isso, o segredo da história é essa, o ouro dessa aula é essa. O que que você, como selecionador, gostaria de ver num candidato? Controle o tom de voz. Gente, respira. Antes de entrar, faça uma respiração de nariz. Inspire bem profundamente, segura por alguns segundos e solta a respiração pela boca, como se estivesse assoprando uma vela com calma e paciência. Então, inspira profundo, segura e vai soltando vagarosamente. Isso vai melhorar o seu tom de voz. Por quê? Porque ao falar com o selecionador, a sua voz precisa ser agradável. Se a sua voz não for agradável, ele não vai contratar você, porque você provavelmente nessa vaga vai ter que falar com algum cliente. Então ele quer saber se você tem a adequação direta, objetiva, para falar com os clientes deles. Observa, você está se preparando e apto a entrar nessa vaga? Você quer de fato entrar nesse emprego, nessa vaga? Se a resposta for sim, então volta mais um pouquinho no vídeo e veja que a pergunta é: se eu fosse selecionador, como é que eu gostaria de ser tratado? Essa foi mais uma aula aqui da Jornada do Emprego. Curte, comenta, compartilha, porque essas dicas são valiosíssimas para o seu trabalho e a sua performance enquanto profissional. Obrigada! Beijo, te espero na próxima.